Mulher trans ou homem trans feminino? Ok, pessoal, esse vídeo aqui eu pretendo que seja breve, porque nele eu vou apenas anunciar que eu vou parar de utilizar a expressão mulher trans e homem trans, né? Dada aquela discordância que eu já havia abordado, substituindo também pela minha própria sugestão de mulher trans masculina e homem trans feminino, né? E nesse vídeo aqui eu vou mostrar como é que se chega a essa conclusão, de que forma é que a gente pode entender como essa sendo a melhor forma de se referir a essas pessoas. Então, eu estou aqui com o dicionário da língua portuguesa aberta, né? O nosso querido dicionário, já conhecido, considerado aí os pais do burro, em que eu vou estar fazendo a pesquisa de alguns significados de alguma palavra, né? E aqui eu vou estar utilizando o Paint mesmo para poder ilustrar, para poder representar. Então, com relação à minha discordância de chamar a mulher trans de mulher trans, né? Primeiro a gente vai entender o que que esse termo deveria significa ou deveria significar, e então entender por que que ele está errado. Então, quando a gente fala de mulher trans, muita gente fala que os transativistas, né, fala que esse trans aí significa uma transição, ou seja, é algo que está se tornando uma mulher. Só que, como eu coloquei, isso é um termo vago, que não expressa nada realmente real, seja tanto concreto, seja como abstrato. Por quê? Porque não existe a transição para se tornar uma mulher. Isso é, não tem como um homem se tornar uma mulher. Então, essa palavra trans aí, né, significando um processo de transição, é algo totalmente vago, não quer dizer nada. Aí, outra possibilidade que a gente tenha é que signifique além de. Então, se a gente trazer aqui, ó, o significado de trans, que é aqui com if, qual é o significado de trans, né? Significa além de ou para além de, né? Então, do latim, essa expressão quer dizer além de. E aí, é o que a gente vai estar trabalhando aqui. A gente vai estar trabalhando com essa ideia do trans enquanto além. E a gente vai analisar se faz sentido eu chamar, no caso, a figura da mulher trans de mulher trans de fato. Então, quando a gente pensa em uma mulher que está além, a gente se pergunta além do quê? Eu vou presumir que quer dizer a mulher que está além do sexo. Por quê? Porque mulher, como a gente viu, é o sexo. Então, eu vou pesquisar aqui agora o significado de mulher e a gente vai ver, ó, pessoa do sexo feminino. Então, ser mulher é ser de um determinado sexo. Daí, esse trans aí no final expressaria algo que é ou a uma mulher que está além do sexo, eu entenderia. Outra maneira de falar isso é dizer que é uma outra forma de ser mulher. Então, mulher além enquanto outra forma de ser mulher. E por que que eu discordo disso daqui? Agora a gente já vem aqui para o nosso print que eu vou falar sobre esse tema. Então, sobre ser mulher. Como a gente viu, ser mulher é possuir um sexo. Então, aqui na nossa representação, vou trazer um pouquinho mais para cá. Isso aqui é só para fim de didático mesmo, só para poder entender. Então, eu vou fazer essa ilustração. Então, eu vou colocar aqui dentro mulher. E embaixo eu vou colocar sexo. Vou colocar aí uma outra terceira palavra, né, que é mais associado, porque quando a gente fala que mulher é um sexo, que sexo é esse, né? Veja, pessoa adulta do sexo feminino, ou seja, ser mulher é ser uma fêmea. E se a gente pesquisar aqui o que é ser uma fêmea, é ser um organismo capaz de produzir gametas femininos, ou seja, óvulos. Então, vou colocar aqui também dentro desse círculozinho aqui a palavra óvulos. Vou ter que diminuir o tamanho. Colocar aqui 16. Beleza, então temos aqui a identidade mulher, né? O que seria outras formas de ser uma mulher? Seria basicamente isso daqui, ó. Agora aqui eu vou desenhar outros círculos. Desenhar aqui outros círculos. E vou conectar esses círculos a esse núcleo. O que isso aqui quer dizer, né?
Então, veja, ser mulher é possuir um sexo, sendo de sexo feminino, portanto, ter a capacidade de produzir óvulos. Sendo essa daqui a identidade mulher, é, portanto, o núcleo desse ser. Então, se esse ser varia e existem diferentes formas de ser mulher, para que essa identidade ela não se perca, ela deve estar conectada a um mesmo núcleo. Deixa eu conectar aqui. Então, vamos dizer que existem vários tipos de mulheres, mas todas elas, para serem consideradas mulheres, ou seja, para ter identidade mulher, tem que possuir uma característica comum, que nesse caso é justamente o sexo. Então, para que uma coisa não se distancie muito disso daqui, portanto, deixe de ser considerado, logo, ela pode variar de diversas maneiras, mas ela tem que estar conectada aqui a esse núcleo. Isso daqui é o que a gente poderia chamar também de, vou botar aqui dentro de um outro círculo, isso aqui é o que a gente pode chamar de mulheridade. Mulheridade, o que é mulheridade, né? O sufixo dade, ele indica geralmente um espaço. Ou seja, esse dade aqui quer dizer aquilo que se relaciona com uma coisa. Então, quando a gente fala, por exemplo, de mulheridade, a gente está falando de coisas que se relacionam com uma mulher. Neste caso, precisamente, a gente vai ter as diferentes formas de ser mulher. Veja que se a identidade de mulher possuir um sexo, a gente não pode falar da mulheridade omitindo ou simplesmente ignorando essa característica aqui, ó. Isso aqui não existe. Então, para ser considerada mulher, para fazer parte do universo da mulher, tem que possuir o núcleo, a identidade de mulher, que por sua vez ela é no sexo. Então, quando a gente vai falar de mulheridade, a gente pode falar, por exemplo, que existem diversos tipos de mulheres, como, por exemplo, mulheres altas, mulheres baixas, mulheres loiras, mulheres morenas. Se a gente for falar do sexo propriamente dito, a gente pode falar que existem mulheres que têm útero, mulheres que removem o útero, enfim. Vão existir vários tipos de mulheres. E todas elas estando conectadas a esse núcleo aqui, ó, do sexo, pode ser considerado mulher. Então, quando a gente fala sobre uma outra forma de ser mulher, a gente tem que sempre lembrar que essa outra forma tem que estar conectada ao núcleo. Porque se escapa disso daqui, ou seja, se tem alguma outra coisa, aqui eu vou botar, fazer uma representação de sexo masculino, né? Então, se eu fosse representar o sexo masculino, aí eu colocaria aqui homem, colocar espermatozoide. É, a palavrinha não vai caber aqui, então eu vou colocar só esperma mesmo. Então, esse daqui, ó, veja, isso daqui não entra aqui dentro, porque possui outro núcleo, que nesse caso é exatamente o oposto. Então, quando a gente vai representar o homem, por exemplo, ele não está dentro da mulheridade. Por quê? Porque a mulheridade é estar conectado a isso daqui, ó, ao que é ser uma mulher. Então, se existe várias maneiras de ser, isso pode ser admitido, mas várias maneiras de ser ainda significa possuir uma raiz, um núcleo que conecta tudo isso daqui e diz, apesar das diferenças, isso daqui é uma mulher. Por quê? Porque possui esse traço em comum. Então você pode observar, por exemplo, diferentes mulheres nos diferentes lugares do mundo, nas diferentes culturas. E como é que a gente tira que isso aqui é uma mulher? Por causa desse traço aqui, ó. Então, como a gente pode dizer, por exemplo, que a mulher, sei lá, chinesa é igual à mulher é, brasileira. A gente vai entender que elas têm inúmeras diferenças, vai ter um bocado de diferença. De modo que, se olhado superficialmente, talvez nem disséssemos que seria a mesma coisa, de repente. Mas o que dá a elas a mesma identidade é possuir um traço, o mesmo traço comum, definidor, portanto. Então, para a gente falar de uma. Não faz sentido falar de uma mulher trans, no caso da figura da mulher trans, que é um homem, porque a mulher trans ela não está conectada à identidade de mulher. Portanto, não é uma forma de ser mulher. Aqui no nosso dicionário, a gente vai ter, ó, o que que é mulher trans? A mulher trans é um macho, não é isso?
E o que que é o macho? A gente vai ter aqui significado de macho, organismo capaz de produzir gametas masculinos, ou seja, espermatozoide. Ou seja, a mulher trans consegue produzir espermatozoide? Sim, então é um macho. O macho é exatamente o oposto da fêmea, por isso que não compartilha da mesma raiz, né? E por sua vez, como é chamado o macho da espécie humana? É chamado de homem. Então, aqui significado de homem, pessoa do sexo masculino depois da puberdade, pessoa do sexo masculino. Então, nesse caso, a gente não consegue pegar isso daqui, ó, e trazer para aqui para dentro, considerando isso daqui uma forma de mulheridade. Por quê? Porque sequer chega a ser mulher. Então, não dá para entender isso como uma forma de ser mulher, porque sequer chega a ser mulher. Uma forma de ser algo é você possuir uma raiz que, de alguma maneira, de maneira mais superficial, né, se afasta ou varia, né? Mas tem que ter esse núcleo aqui que conecta as diferentes formas daquela mesma identidade, ok? E então não dá para falar de mulher trans porque literalmente no caso não é uma mulher. Aí eu resolvo adotar o termo feminino, né? Ou transfeminino. E aqui eu vou ter que admitir que esse termo ele também não é preciso. No entanto, lembra quando eu falei sobre o significado estrito sensu de uma palavra e o uso que é feito dela? Então, é o que a gente vai ter aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar desse lado aqui. Eu vou colocar um pouquinho mais para cá. Então, o que que a gente vai ter aqui, ó? A lógica básica para explicar o feminino, a lógica é basicamente a mesma, tirando esse fato de que o uso que é feito tem um outro significado. Então, a gente não pode falar, por exemplo, de mulheridade sem falar sobre mulher, mas a gente consegue falar de um feminino sem falar de ser fêmea. Então, aqui, por exemplo, eu vou trazer o seguinte. Aqui a gente vai ter a fêmea, a identidade fêmea, né? E aqui, nesse outro círculo, a gente vai ter o universo da feminilidade. É parecido com mulher e mulheridade, entendeu? Só que aí eu vou mostrar a diferença no caso. E aqui a gente vai ter o universo da feminilidade. Quando se trata de feminilidade, estrito sensu, a feminilidade de fato diz respeito ao que, assim como no caso da mulher, está conectado à identidade mulher. Então a gente também pode falar de diferentes formas de ser fêmea, né? Ou de feminilidade. Por exemplo, como as diferentes espécies, no caso, né? Só que aí, essa feminilidade, se for estrito senso, ela vai estar conectada a ser fêmea, que é a mesma coisa de mulher, a ser fêmea. E no que muda aqui, né? Muda no seguinte, no significado de feminino, que a gente vai ver agora, a gente vai ter isso daqui, ó, feminino. A gente vai ter aquilo que é relativo ou pertencente à mulher, relativo ou pertencente à fêmea. Ou seja, feminino estrito sensu, no primeiro significado que aparece aqui, é aquilo que é próprio, exatamente próprio da identidade fêmea. O que é próprio da identidade fêmea? É a capacidade de produzir os gametas femininos, ou seja, os óvulos. Mas vamos tendo outro significado atribuído à palavra feminino, que é isso daqui, ó, relativo a comportamento ou aparência tradicionalmente associados às mulheres. Quando a gente tem esse outro significado aqui na palavra feminina, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter isso daqui, ó. A gente vai ter maneiras de ser feminino que não está necessariamente conectado à fêmea. Eu vou colorir essas bolinhas aqui para ficar mais ilustrativo. Mas a gente vai ter isso daqui, ó. A gente vai ter essas outras formas de ser, entre aspas, né, fêmea, mas sem estar realmente conectado à identidade fêmea. Então, quando a gente está falando para a cultura, para o popular,
Quando a gente está falando de mulheridade, a gente está falando literalmente daquilo que é próprio da mulher. Próprio da mulher. Próprio mesmo aqui, ó. Veja aqui entre os significados, ó. Próprio da mulher. Quando a gente está falando de feminino, não é exatamente aquilo que é próprio, mas aquilo que tradicionalmente é associado. Então, voltando aqui para a definição, quando a gente tiver aqui feminino, aqui, ó, relativo a comportamento ou aparência tradicionalmente associado às mulheres. Então, por exemplo, a figura da mulher trans tem um comportamento tradicionalmente associado às mulheres ou às fêmeas? Tem, então dá para chamar de feminino. Tem também, como o próprio, como a própria definição aqui coloca, uma aparência tradicionalmente associada às mulheres? Tem também. Então também pode ser considerado feminino. Não pode ser considerada mulher porque a mulher não tem esse significado de uma atribuição tradicional, mas uma definição bem específica mesmo. Enquanto que fêmea tem. Fêmea, ele tem uma conotação diferente, ou melhor, feminino, né? Tem uma conotação diferente para a tradição. No exemplo, é que nem o exemplo do pai que eu dei, né? Então, existe o pai, estrito sensu, como o procriador, e existe o pai para a cultura, como aquele que cria. Então, a cultura pode adicionar significados a uma palavra, ressignificando ela, tornando obviamente mais genérica, mas sim ressignificando. E aí, nesse caso, essa palavra é aquela que vai ser utilizada para se referir a uma coisa. Então, por que que eu não posso chamar a mulher trans de mulher de fato? Porque não é mulher. Na, a maneira como a gente utiliza a palavra mulher para se referir às coisas não inclui a mulher trans, ou seja, não inclui uma pessoa do sexo diferente. Mas a forma que a gente utiliza para poder se referir ao feminino inclui aquilo que não é a fêmea, compreende? Então, a palavra feminino pode ser utilizada para poder se referir às pessoas que têm características femininas ou que são atribuídas ao feminino, mas que na verdade não são pertencente ou próprio desse mesmo feminino. Então, as características, por exemplo, que aparecem muitas vezes nas mulheres, tirando o próprio sexo, que é a característica definidora, os homens conseguem, eles não só conseguem fazer, eles não só conseguem imitar, como eles também muitas vezes possuem, como por exemplo uma personalidade, né? Então, um homem pode ter a personalidade de uma mulher, sem ser uma mulher. E aí isso aí dá-se o nome de feminino. Não é de mulher, é de feminino. Então, no exemplo, a gente vai ter essas duas coisas aqui. Deixa eu colocar o nome aqui, ó. O nomezinho aqui. Que isso daqui é feminilidade. Diferente do que poderíamos compreender como uma mulheridade. Feminilidade. E por que o trans, né? Na verdade, a gente não precisaria adicionar aí o trans. Por exemplo, se a pessoa é um homem e tem essas características tradicionalmente associadas ao feminino, poderia se falar apenas homem feminino mesmo. Inclusive, essa palavra foi muito utilizada, né? Acho que na própria antiguidade. Então, homens com traço feminino sempre existiram. Se fossem eles os homossexuais que possuem o traço feminino, que é, no caso de gostar de macho, fosse outros homens mais femininos, né, que além de serem homossexuais tinham trejeitos, etc, etc. Então sempre foi chamado de, por exemplo, efeminados. Então a palavra que existia para essa pessoa era efeminado, ou também aqui afeminado, né? Ou ainda feminino, que tem um peso menor, né? No caso menos pejorativo, eu chamar de feminino. Afeminado tem uma conotação um pouco negativa. Então, geralmente era chamado de afeminado, né? Ou seja, que possuía características tradicionalmente associadas à fêmea, não necessariamente mulher. É por isso que por muito tempo se chamou de fato de afeminado e não de mulher. A questão da mulher é uma coisa basicamente nova, né? Então, reivindicar essa identidade aqui, ó, é uma coisa nova da ideologia de gênero. Só que até então, essas pessoas eram chamadas de afeminadas ou de femininas, estando dentro do círculo aqui, não da mulheridade, não da identidade mulher, mas do feminino, que era, que é os traços tradicionalmente esperados, no caso da fêmea. Então,
O trans aqui, ele surge a partir do seguinte, né? Veja que a feminilidade, ela está ligada à fêmea. Portanto, ela está ligada ao sexo feminino. Quando a gente adiciona aqui esse trans, ele seria a mesma coisa do além daqui do ser da mulher, né? Só que aqui ele é mais válido, porque a gente pode falar de uma feminilidade sem se falar de uma fêmea. Então, esse trans aqui, ele significa além da fêmea. É a feminilidade além da fêmea propriamente dita, né? Então, essa identidade ela existe, ela é possível por causa disso. Por causa que entre o significado de feminino temos aquilo que é tradicionalmente associado, e não aquilo que de fato é próprio e puramente pertencente da fêmea. Então, a expressão homem, deixa eu colocar aqui, homem trans feminino é mais precisa, porque está de acordo com a nossa cultura. Tanto que, como eu falei, era como era utilizado, né? Mas daqui a gente pode, como eu falei, preservar o trans apenas para dar essa identificada ou manter a identidade das pessoas trans, né? Então saber que se trata de uma coisa que se parece a outra. Então esse trans aqui é o que sugere. Então trans feminino quer dizer o homem que possui a feminilidade além do sexo. Que se possuísse o sexo seria a feminilidade pura, mas sendo a feminilidade além do sexo, nessas outras características que a gente vê aqui, não conectadas a ele, então a gente pode chamar isso de uma transfeminilidade, uma feminilidade que está além da seu próprio núcleo, da sua própria origem. Ou seja, é exatamente como está aparecendo aqui no nosso modelo. Veja que ele não está aqui conectado, né, a identidade fêmea e ainda assim está aqui próximo dela. Então, a rigor, a melhor forma de chamar a pessoa que era um homem, mas que possui características tradicionalmente associadas à feminilidade, ao feminino, né? Seria de homem trans feminino. E aí vale lembrar, como eu falei, se a característica ela fosse próprio e não tradicionalmente associado, ela seria realmente puro feminino. Seria pura feminilidade. Mas porque ela não é própria, mas aparece em uma relação, veja aqui que aparece numa relação dentro do mesmo círculo, uma relação de proximidade, então a gente pode considerar um trans feminino. Então, basicamente, isso aqui é a explicação que eu daria para essa nova abordagem que eu vou trazer, né? Então, quando você me vir falando sobre homem trans feminino, entenda a dita mulher trans. E quando eu estiver falando sobre uma mulher trans masculina, entenda aí o homem trans, né? Que, como eu vejo aqui, é a melhor forma de se referir, baseada na nossa própria linguagem. O contrário disso provoca uma certa confusãozinha. Então, por exemplo, chamar de mulher, né? Isso aqui confunde muito a identidade de mulher, que na nossa cultura tem um significado específico. Embora esteja se tentando mudar esse significado, né, através de imposição, infelizmente, porque tem algumas palavras que mudam, só que elas mudam de maneira espontânea, né, de maneira orgânica, como por exemplo o caso do pai. Então, pai não vem a partir de uma imposição. Então, por exemplo, como nos lugares aqui no Brasil, por exemplo, você tem muitas mães solteiras, né? Muitas mães solteiras cujo filho precisa de um pai e ela também precisa desse pai para o filho dela. Então, quando o homem ele se dispõe a simplesmente fazer o papel de pai, tanto a criança quanto a própria mulher vai considerar um pai de fato. Então, validando a identidade dele dessa maneira. É uma coisa que acontece de forma orgânica, natural, com a aprovação e a validação da própria população, da própria sociedade, da própria cultura. Não é o que a gente vê acontecendo atualmente com a mulher. Então, vem tentando modificar o significado de mulher, mas a partir de imposição. Isso é, através do judiciário, é decretado que quem não chamar um homem que se identifica como mulher de mulher acaba sofrendo uma pena, né? Então, vem se sim mudando tentando mudar a linguagem, mas a partir de imposição e não a partir de um processo orgânico, né? Natural, espontâneo, admitido ou advindo ali da própria
sociedade. Então vem tentando mudar isso, mas atualmente não se tem base para se chamar um homem, por mais feminino, entre aspas, que ele seja, de mulher. Isso aqui não existe na nossa cultura atualmente. Então é isso, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.